Olá, queridos, olá, queridas. Vamos continuar aqui as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 5, versículo 6. E diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vejam bem, a que fome e a que sede de justiça Jesus se referia? Será que Jesus se referia à justiça humana, à nossa justiça criada por nós, legislada por nós, falha igual a nós, ou à justiça de Deus? Certamente Jesus se referia à justiça de Deus, que é muito difícil para nós compreendermos e para nós aceitarmos. Por quê? Porque nós temos a falsa impressão de que Deus é um legislador nosso, é um juiz comprado por nós. Então ele vai fazer tudo o que nós quisermos, tudo do jeito que nós quisermos, tudo para nos favorecer. Mas a justiça divina está atrelada na igualdade, está atrelada na verdade. Então, quando Deus legisla, ele legisla em favor de todos e não só de uma única pessoa, de um único grupo ou de uma única religião. Isso para Deus não tem importância nenhuma. A importância que Deus dá é que todos sejam contemplados, todos sejam favorecidos. E nós, quando temos sede e fome dessa justiça, a justiça divina, aquela imutável, aquela que não favorece só uma pessoa, mas que contempla a todos, que prefere perdoar do que apontar o dedo e a condenar, é essa a justiça de Deus. Nós temos ainda muita dificuldade de compreender porque nós somos muito egoístas ainda. Então nós nos preocupamos muito conosco, com as nossas vontades, com o nosso prazer, com a nossa satisfação pessoal. E nós achamos, temos a ilusão até, de que Deus também é assim. Mas se Deus, que criou tudo, que existiu, que existe e que ainda existirá, será que Deus vai se imiscuir em pequenas coisinhas nossas, em pequenas querelas nossas pessoais, para nos favorecer, para favorecer um grupo, seja ele qual for, para favorecer uma religião, seja ela qual for, só porque eu acho que tem que ser assim? Veja bem, Jesus foi condenado sem ter cometido nenhum crime. Foi crucificado e morto. Não cometeu crime nenhum. Mas Jesus não abriu mão das suas convicções e da verdade. Jesus permitiu que aqueles que tramaram contra ele assim o fizessem, porque estavam usando o seu livre-arbítrio. Porém, cada um é responsável por suas ações. Quando nós compreendermos isso, quando nós compreendermos que as pessoas elas têm o direito de fazer o que bem entender, porém, na hora que elas forem cobradas por Deus, é problema delas com Deus, nós não vamos ficar nos preocupando se Deus vai fazer isso ou vai aquilo, se Deus vai me honrar, se Deus vai me proteger, se Deus vai me defender. Deus nos dá todas as condições necessárias para que nós possamos fazer tudo por nosso próprio meio. O que é que nós temos que fazer? Ter fé em Deus, usar todo o nosso conhecimento, usar toda a nossa energia em favor nosso e das pessoas. Quando nós só pensamos em nós, quando nós só nos preocupamos conosco, nós estamos descumprindo a lei divina. Por quê? Porque nós estamos sendo egoístas. Volta a lembrar, quando perguntado, Jesus respondeu: qual seria o maior dos mandamentos? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu amor e todo o teu coração. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos e queridas, para que nós estejamos sedentos e famintos da justiça, nós temos que estar sedentos da justiça de Deus, não da justiça humana. A justiça humana foi criada, como o próprio nome diz, por homens. E homens, quando eu falo homem, é o gênero humano, seja ele homem ou mulher. Homens são falhos, assim como nós. E eles podem cometer erros. Mas Deus,
não comete erro nunca. Então, todas as vezes que nós tivermos que escolher entre a justiça humana e a justiça de Deus, fiquemos sempre com a justiça de Deus, porque essa é infalível e é imutável. Deus quer o bem a todos, seja a quem for, seja ao justo ou ao pecador. Não cabe a nenhum de nós julgar os desígnios de Deus. O que nós temos que nos preocupar é com as nossas escolhas, ver se elas estão em consonância com as leis divinas. Então, queridos e queridas, vamos ter sede e fome de justiça, mas a justiça de Deus. A justiça humana nós temos que seguir porque ela ordena a nossa conduta enquanto estivermos vivendo em corpos físicos. Porém, a mais importante é a justiça de Deus. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.